Muito boa tarde. Neste dia 3 de dezembro, nós estamos reunidos na 9ª Conferência Consciência e Liberdade, o órgão oficial, a revista oficial da Associação Internacional para a Defesa da Liberdade Religiosa. É com muita pena que nós não podemos estar juntos. Estamos habituados, de facto, a poder ter uns momentos de reflexão, em primeiro lugar, nesta conferência desde o ano 2012, que a fazemos consecutivamente, todos os anos. Temos um momento a seguir em que nos podemos cumprimentar informalmente, em que estamos a discutir outros assuntos também que têm a ver com os nossos relacionamentos, com o aprofundamento daquilo que nos une, e infelizmente isso não é possível presencialmente. Mas não quisemos deixar de ter um momento de reflexão, ela também é muito necessária no tempo que vivemos, e por isso aqui estamos a fazer esta conferência com um convidado muito especial que apresentarei já daqui a pouco, mas gostava desde já de passar imediatamente a palavra ao presidente da Associação Internacional para a Defesa da Liberdade Religiosa em Portugal, o pastor António Morim, a quem peço que nos possa receber a todos neste início de conferência. Muito obrigado, Dr. Paulo Sérgio Macedo. Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão da Liberdade Religiosa, Dr. Vera Jardim, a quem agradeço a sua presença e o constante apoio e cuidado no exercício deste cargo tão importante para nós como líderes religiosos, como falámos ainda nesta introdução, como igrejas, denominações que não têm a expressão de outras igrejas com maior número de membros aqui em Portugal, religiões dominantes, e para nós é sempre uma honra e uma grande importância tê-lo connosco e também o seu apoio, assim também como o excelentíssimo Sr. Presidente, Dr. Fernando Soares Loja, e demais representantes da Comissão da Liberdade Religiosa. Saúdo também senhores representantes das comunidades religiosas, do Grupo de Trabalho para o Diálogo Interreligioso, principalmente nestes tempos difíceis para todos e também para os líderes religiosos e as suas respectivas congregações. Saúdo as excelentíssimas senhoras representantes do Alto Comissariado para as Migrações, excelentíssimos senhores membros do Observatório para a Liberdade Religiosa, excelentíssimo senhor coordenador da área de Ciências das Religiões da Universidade Lusófona, prezados associados e associadas da Associação Internacional para a Defesa da Liberdade Religiosa, excelentíssimos senhores e senhoras que nos seguem através desta transmissão por YouTube, e muito especialmente ao excelentíssimo senhor professor Dr. Jonatas Machado, reputado professor de Direito, que aceitou ser hoje o orador desta Conferência Consciência e Liberdade, organizada pela Associação Internacional para a Defesa da Liberdade Religiosa. A todos sejam muito bem-vindos e muito obrigado pela vossa presença neste momento de encontro e de reflexão que procuramos proporcionar anualmente. De fato, esta é a 9ª conferência anual consecutiva organizada pela AIDLR em nome do seu órgão oficial, que é a revista Consciência e Liberdade. E é a primeira conferência neste formato, apesar de estarmos separados, distantes uns dos outros. Nós queremos pensar e crer que estamos juntos, que estamos unidos em propósito, e esta reflexão que nos vai unir esta tarde, este diálogo, vão permitir estreitar estes laços importantes de fraternidade. É o que está a acontecer neste momento na realidade das igrejas. Esta situação que vivemos traz um sacrifício no que diz respeito a esses laços fraternos, visto que por causa do distanciamento esses gestos de carinho, de fraternidade estão limitados, mas apraz-nos também reconhecer o esforço que a sociedade em geral tem demonstrado para garantir a base mínima para o respeito da liberdade religiosa e de consciência, particularmente no que diz respeito a este direito de reunião para juntos prestarmos culto de acordo com as várias crenças de cada denominação. Temos visto esse esforço e estamos solidários, falo em nome de todas as congregações religiosas, com este esforço nacional e mundial. Sabemos que todos estão debaixo de pressão, todos os parceiros sociais e religiosos, mas também temos a certeza que as autoridades têm visto nas comunidades religiosas parceiros para sensibilizar cada um na sua congregação, para, em nome
do amor fraterno, na defesa dos nossos membros de igreja e frequentadores das nossas reuniões que têm uma saúde mais fragilizada, mas também o nosso sentido de responsabilidade cívica num esforço de ajuda para minorar riscos, para ajudar também de alguma maneira, através da influência que podemos ter, a controlar esta pandemia. E por esse motivo, apesar das dificuldades, nós julgamos ser imprescindível esta nossa reunião e por essa razão estamos todos reunidos esta noite para este momento que eu quero dizer e chamar momento de fraternidade em primeiro lugar. Este encontro, ele é necessário e pertinente mais do que nunca nas circunstâncias em que vivemos. Apesar de não ser um encontro físico, é um encontro de boa vontade, é um encontro de união de propósitos e de reflexão sobre o princípio e a realidade presente da liberdade religiosa. E desta maneira estamos agradavelmente satisfeitos de podermos partilhar estes momentos juntos. É com satisfação que registramos esta maneira como todos podemos considerar-nos parceiros de igual importância nesta luta, particularmente neste momento e no contexto de pandemia em que vivemos. E é claro, nós precisamos de refletir sobre a liberdade religiosa, a consciência e a maneira, a forma como dentro do contexto presente essa liberdade de consciência está ou não a ser respeitada e que podemos fazer todos juntos para garantir esses mínimos, eu quero assim chamar, para a defesa da liberdade religiosa. Anualmente nós temos este privilégio de estarmos juntos para este tipo de reflexão. Este ano seria o ano da entrega do Prémio Consciência e Liberdade, que de 2 em 2 anos destaca e reconhece uma personalidade ou uma instituição que deu contributo para a defesa e a promoção da liberdade religiosa. Não vamos fazer nesta reunião virtual, pois queremos manter tanto a proximidade como a dignidade desse encontro presencial e vamos adiá-lo para 2021, o ano do 75º aniversário desta associação. É precisamente sobre os desafios da crise sanitária, à vivência da fé, que estou com grande expectativa de ouvir o nosso convidado e orador de hoje, a quem cumprimento calorosamente e agradeço a sua presença. Bem-aja a todos pela vossa presença nesta reunião virtual e que possamos no próximo ano marcar encontro presencialmente, em liberdade, sem distanciamento, para a próxima Conferência Consciência e Liberdade. Muito obrigado pela vossa presença. Muito obrigado, pastor Amorim, por esta recepção, pelas suas palavras, e eu, sem mais demora, iria entregar a palavra a uma pessoa que nós estimamos muito, e mais uma vez queria agradecer ao Dr. Vera Jardim por estar connosco, não só como Presidente da Comissão da Liberdade Religiosa, mas testemunho pessoalmente e como Secretário-Geral desta associação, como uma pessoa que nos tem ensinado o caminho o nosso caminho conjunto na defesa e na promoção da liberdade religiosa. E é com muito prazer que o recebemos aqui e entrego-lhe a palavra a partir deste momento. Muito obrigado pelas palavras. Isto agora não sei porquê, não sei se me estão a ver, porque isto agora foi aqui abaixo. Não Estamos sei a ver e a ouvir perfeitamente, Dr. Vera. Eu não vos estou a ver e, portanto, não vejo as reações àquilo que vou dizer, que é muito rápido, aliás. Queria desde logo agradecer ao Paulo Macedo, querido amigo, este convite para estar presente nesta reunião. Temos participado em várias coisas juntos e devo dizer que tenho visto poucos grupos religiosos que tenham, digamos, um apego tão grande desde há muito tempo, segundo suponho, aos problemas da liberdade, por um lado, mas sobretudo, naturalmente, aos problemas da liberdade religiosa. E este elogio, digamos, faço com toda a sinceridade, sem, naturalmente, com isto querer dizer que as restantes confissões e comunidades religiosas não tenham também
lutado muito para implantar a liberdade religiosa um pouco por todo o mundo. Cumprimento também o atual presidente da Associação de Consciência e Liberdade e agradeço as palavras também que me dirigiu. Devo dizer que não estou muito otimista no que diz respeito ao futuro, não direi próximo, mas ao futuro da liberdade religiosa no mundo. E mesmo para falar de coisas mais próximas de nós, também começo a ficar algo preocupado com algumas coisas que se passam na nossa Europa. A Europa era e continua a ser, em grande parte, um âmbito de liberdade em todos os aspectos. Eu li um livro há alguns anos sobre a Europa que se chamava, era um livro francês, e chamava-se Un coin du paradis. Eu traduzo porque hoje há pessoas que já perderam o contacto com o francês. Isto quer dizer um canto do paraíso. E o que era um canto do paraíso? Era a Europa. Porquê? Porque no que diz respeito a direitos fundamentais, no que diz respeito a sistemas sociais, no que diz respeito a respeito mútuo pelas diferentes concepções em presença, a Europa era, até há pouco tempo, um exemplo único no mundo. Isto sem a retirar, naturalmente, o facto de haver outros países e outros continentes, designadamente os Estados Unidos da América, que, de certo modo, abriram caminho em certas matérias, designadamente no que diz respeito às liberdades e, designadamente também, no que diz respeito à liberdade religiosa. Mas a verdade é que determinados acontecimentos recentes na Europa levam-me a concluir que cada vez é mais necessário iniciativas como a da Associação Consciência e Liberdade, e designadamente a sua revista, que se publica há muitos anos e que eu leio sempre com muito prazer, e que é necessário que aqueles que têm a liberdade religiosa como algo de importante se convençam que as liberdades constroem-se, mas também se desconstroem. E, portanto, temos que lutar pela implantação das liberdades, mas temos, sobretudo, também que lutar pela manutenção das liberdades. Não podemos partir do princípio que a liberdade conquistada é uma liberdade que não será nunca posta em causa. Enfim, este é um pensamento muito pessoal, que dou, sem sequer ser a título de Presidente da Comissão de Liberdade Religiosa, mas sinto também, devo dizer, entre alguns membros da Comissão, entre vários membros da Comissão, algumas preocupações neste sentido. Penso que, apesar de tudo, em Portugal vivemos um clima diferente do que se vive noutros países da Europa, insisto, mas, enfim, a verdade é que, e então se alargarmos os nossos horizontes ao mundo, continuamos a ver as perseguições cada vez mais brutais e cada vez mais contínuas a determinadas igrejas ou grupos religiosos em vários locais do mundo, a começar também pela Igreja Católica. E aproveito para saudar o Dr. Peter Stilwell, que chegou já depois de começar, mas que muito aprecio nas suas várias intervenções que me têm sido dado a ouvir. Não vos vou fazer perder muito mais tempo, porque, e as minhas últimas palavras vão para o Dr. Jonatas Machado, temos entre nós um sábio desta matéria e portanto, não vamos perder a oportunidade de o ouvir. O Dr. Jonatas Machado, o professor Jonatas Machado, tomou, aliás, posse suponho que há 2, 3 anos, do cargo de representante, não é bem uma representação de Portugal, mas de certo modo é,
numa coisa que eu considero muito importante, que é um consórcio internacional para a liberdade religiosa, um consórcio de juristas para a liberdade religiosa, onde substituiu o meu querido amigo José Sousa Brito, que foi durante muitos anos o representante português nessa organização e que nos permitiu, aliás, organizar aqui há vários anos, quando eu ocupava outras funções, um debate, um desses congressos, digamos assim, que essa organização organiza. Os meus cumprimentos a todos. Todos os que estão aqui presentes, são pessoas que têm um apego muito especial aos problemas da liberdade religiosa. Quer como teóricos, quer como práticos, quer como líderes religiosos, sobretudo de religiões minoritárias, mas não só. A liberdade religiosa é para todos vós, e para mim também, um valor importante da vida em comunidade. Mas temos que estar atentos, repito. Não queria que vissem nesta minha intervenção demasiado pessimismo, mas se prestarem atenção ao que se vai passando pelo resto do mundo, penso que chegarão à conclusão que eu não ando muito longe da verdade. Posso acentuar um pouco um aspecto ou outro da perseguição religiosa. Estou aqui a ver a nossa amiga dos Bahá'í, que tem muitas, ainda há tempos li umas notícias sobre a perseguição aos Bahá'í, digamos, no Irão, muito em especial, não é? Todos sabemos isso. Mas, de um modo geral, a própria Igreja Católica, e quando digo a própria é porque a Igreja Católica em Portugal não sofre, penso eu, nenhuma perseguição, mas a verdade é que todos os anos publica uma grossíssima publicação sobre as perseguições de que é vítima um pouco por toda a parte, sobretudo na parte oriental, na parte que fica mais ao oriente do nosso país. Não vou tomar-vos mais tempo, eu não sou um sábio, sou um prático e, portanto, acho que devemos dar lugar aos sábios para aprendermos alguma coisa. Comigo, certamente aprenderemos pouco. Um forte abraço a todos vós, com o desejo de um ano melhor do que este trágico ano que tivemos, que nos traga mais esperança de podermos, enfim, desenvolver uma vida em sociedade, não no novo normal, mas no normal, porque eu não gosto muito da palavra do novo normal, porque parece que vamos viver o resto da vida, a minha já não será assim tão longa, mas que os meus netos, os meus filhos e os meus netos vão viver o resto da vida num novo normal que ninguém sabe bem o que é. Um abraço a todos e os meus cumprimentos cordiais, e agora passava a palavra, não eu, mas o Paulo Macedo, certamente, ao professor Jonas Machado. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. José Eduardo Vera Jardim. É um prazer muito grande vê-lo. Eu tenho a certeza que os meus colegas do grupo de trabalho aqui presentes, e são bastantes, não se importarão de dizer que nós todos nos sentimos representados, defendidos e com a liberdade religiosa promovida pela comissão que lidera, em muito também com a personalidade do Dr. Vera Jardim e com o seu apego àquilo que são as nossas necessidades e o seu carinho, o seu apoio também, e agradecemos muito por isso e pela sua presença também. Eu tenho de facto a honra de, já uma parte importante daquilo que eu iria dizer foi dita pelo Dr. Vera Jardim, não vou repetir, mas agradeço imenso novamente a presença do professor Jonas Machado, um professor universitário de Direito Internacional Público e Direito da União Europeia, da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, da Universidade Autónoma também. A sua tese de mestrado versou sobre a liberdade religiosa numa comunidade constitucional inclusiva e a sua tese de doutoramento sobre a liberdade de expressão. Eu tenho seguido, se me permitem uma nota pessoal, com muito interesse há bastante tempo nestes assuntos da liberdade de expressão e da liberdade religiosa, em particular desde um colóquio há bastantes anos, há 11, 12 anos atrás, em que partilhou algumas palavras sobre Roger Williams, para mim também uma referência muito grande sob o ponto de vista da liberdade religiosa, e ouvi-o muito recentemente sobre precisamente as liberdades civis e a pandemia na Europa, num congresso internacional da ANAJUR, que se chamou particularmente a nossa atenção. Hoje em dia tudo é assim, nós ouvimos-nos no mundo virtual com muita rapidez e estamos todos com certeza com muita expectativa. Eu não vou tirar mais tempo ao professor Jonas Machado, vou agradecer a sua presença e passar-lhe a palavra a partir deste momento.
Muito obrigado, Dr. Paulo Macedo, e já para saudar a todos os presentes, particularmente o Dr. Vera Jardim, também o pastor António Lopes Amorim, da Associação Internacional de Defesa da Liberdade Religiosa, saudar todos aqueles que acompanham esta conferência aqui no Zoom ou noutra, digamos, noutra plataforma, e dizer que é um prazer e uma honra poder estar aqui. Aquilo que eu vou fazer é apenas, digamos, apresentar algumas reflexões. O ideal seria que pudéssemos discutir um pouco, não sei se teremos tempo para tal, mas começo por salientar este ambiente de diálogo entre as religiões que se vive, quer na Associação Internacional de Defesa da Liberdade Religiosa, quer também no âmbito da Comissão da Liberdade Religiosa. Eu, particularmente, acho que o diálogo entre religiões é extremamente importante no mundo atual, não é? Um mundo confrontado com problemas e ameaças quase da dimensão pré-apocalíptica e, portanto, que exigem de todos nós um grande empenho cívico. Também num mundo globalizado, não é? Em que realmente somos chamados a coexistir pessoas de diferentes confissões religiosas, convicções religiosas, no mesmo país, não é? Não podemos dizer os islâmicos estão lá ao fundo e nós estamos aqui, os judeus estão lá e nós estamos aqui, os hindus. Não, estamos todos juntos, estamos todos próximos neste mundo, não é? Que é cada vez mais pequeno e neste país, que também é um país pequeno, não é? E portanto, no fundo, este clima de diálogo interreligioso é extremamente interessante para nos conhecermos melhor, para nos compreendermos melhor, para no fundo descartarmos muitos preconceitos destrutivos que são muitas vezes fruto da ignorância, digamos, dos outros e de generalizações fáceis, de estereótipos fáceis. Claro que esse diálogo pode ser e deve ser um diálogo sem comprometer a identidade de cada um, não é? E as suas convicções, e designadamente as suas convicções exclusivas, não é? Pode ser um diálogo perfeitamente em que o cristão diz que só Jesus é o caminho e o islâmico diz que só Allah é Deus e Maomé é o seu profeta, mas, ou seja, sem cair em relativismos, sem comprometer a identidade, mas com amizade e com respeito, não é? Porque essa amizade e esse respeito é que nos permite falar, digamos, destas e de outras questões que nos desafiam. Eu chamo a atenção, então, para aquilo que é óbvio, não é? Digamos, a Michelle Bachelet, que é a alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, chamou a atenção para a necessidade de se enfrentar a pandemia no quadro dos direitos humanos e de facto, digamos, esta pandemia hoje coloca mais uma vez em evidência a relação nem sempre fácil, nem sempre linear entre saúde e direitos humanos e entre direitos humanos e ciência, não é? Hoje nós ouvimos falar muito dos médicos, dos conselhos médicos, da ciência, da indústria farmacêutica, não é? Digamos, as vacinas, as promessas de vacinas sucedem-se todos os dias, mas nós devemos ter consciência de que os direitos humanos, tal como nós os conhecemos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, surgiram exatamente num contexto em que esta relação era muito mais problemática. Nós lembramos que no Tribunal de Nuremberg, não é? O tribunal que julgou os nazis, houve um processo contra 23 médicos, não é? 23 médicos. Um deles, como sabem, que não foi julgado no tribunal, mas um desses médicos criminosos de guerra era o Joseph Mengele,
não é? Outro era, por exemplo, um Paul Kramer, digamos, muito famoso, que no fundo punham a ciência, digamos, e o progresso científico, a promoção dos seus interesses profissionais e também os interesses da indústria farmacêutica do seu tempo acima de tudo, não é? E não hesitaram em violar os direitos humanos maciçamente nos campos de concentração, exatamente porque tinham aquela ideia de que era uma ideia promovida pelo Círculo de Viena, o Wiener Kreis, não é? Aquela ideia de que a ciência tudo resolve, a ciência não precisa da ética, não precisa da moral, não precisa da religião, não é? Era aquela ideia que, digamos, que os positivistas cientistas defendiam, não é? De que as únicas afirmações válidas, empiricamente válidas, eram aquelas que resultavam da experiência científica. Portanto, os direitos humanos, a moralidade, a religião eram, digamos, eram domínios pré-científicos, pré-racionais, subcientíficos, subracionais e, portanto, não podiam e deviam ser descartados, não é? Há uma célebre frase do Joseph Mengele, em que ele diz exatamente isso. Ele diz: existe apenas uma única verdade, uma única beleza, não existe bom ou mau na natureza, existe apenas adequado ou desadequado. Ambos os lados têm as mesmas hipóteses, no entanto a natureza fornece uma peneira. Coisas que são desadequadas caem através dela porque perdem na luta pela sobrevivência. Não é? Portanto, havia esta ideia, não é? Que também foi defendida por um grande jurista, juiz do Supremo Tribunal norte-americano, Oliver Wendell Holmes, não é? Que ele também dizia exatamente isso, que, digamos, os direitos existem apenas para aqueles que lutarem por eles e que conseguirem, digamos, impor a sua vigência, não é? Ou seja, aquela ideia de direitos naturais inalienáveis era totalmente alheia a esta tradição de pensamento positivista, não é? Acreditar nos direitos humanos, na moralidade, era como acreditar em bruxas ou em unicórnios. Felizmente nós, digamos, voltamos a essa matriz dos direitos naturais inalienáveis, positivamos esses direitos na Declaração Universal dos Direitos Humanos e também depois nos pactos internacionais de direitos civis e políticos e também direitos económicos, sociais e culturais, não é? Entre o qual se conta também, digamos, o direito à saúde e, obviamente, que hoje os direitos fundamentais constituem uma parte integrante, os direitos humanos, do Ius Publicum Europeum, não é? Com o sistema de proteção dos direitos a nível do Conselho da Europa e a nível também, cada vez mais, do próprio Tribunal de Justiça da União Europeia, que, graças à Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, vai também assumindo um papel cada vez mais importante em vários domínios, designadamente também da liberdade religiosa, não é? Porque começa a haver já alguma jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça da União Europeia, do Luxemburgo, sobre questões de liberdade religiosa. E isso poderá também acontecer, digamos, neste contexto de pandemia. A verdade é que neste sistema de direitos, não é? Digamos, os direitos não são entendidos apenas como direitos de defesa contra o Estado, não é? Direitos negativos, mas direitos positivos que impõem ao Estado determinados deveres. Não é? O dever de respeitar os direitos digamos, um primeiro, mas de proteger, de promover e, obviamente, também de harmonizar, não é? Designadamente quando há colisão de direitos. Não é? Há casos em que há, digamos, o exercício de um direito fundamental põe em causa o exercício do mesmo direito fundamental ou de outros direitos fundamentais e, obviamente, que
uma função do Estado e do legislador, da administração e dos tribunais é exatamente harmonizar, não é, de acordo com princípios que no direito constitucional, isto, digamos, é uma banalidade para os constitucionalistas, mas no fundo andam sempre à volta das ideias de ponderação, não é, de concordância prática, de concordância prática, não é, arranjar soluções que permitam a concordância prática dos direitos em conflito, digamos, a sua harmonização, a sua máxima efetividade, não é, permitir, no caso de colisão, a máxima efetividade dos direitos e o efeito integrador, ou seja, procurar soluções que, longe de polarizarem e de fragmentarem a sociedade, sejam socialmente integradoras, não é? Não criem clivagens, não criem conflitos, não criem polarizações ideológicas, não é? Às vezes é isso que acontece, não é? Os grupos, os diferentes grupos, às vezes religiosos ou seculares, querem impor as suas ideias e forçar os outros a aceitarem exatamente as suas ideias, e o risco é exatamente o da polarização ideológica que muitas vezes pode partir a sociedade e, portanto, a concordância prática e a harmonização dos direitos deve ter também como objetivo, digamos, o efeito socialmente integrador, não é? Digamos, de coexistência pacífica entre pessoas com visões diferentes, com perspectivas diferentes, com valores diferentes, com objetivos diferentes, mas que têm que coexistir, e o ideal será que o façam exatamente, digamos, de forma pacífica, e não só de forma pacífica, mas também de forma produtiva, não é? E de forma, digamos, aprazível. Não é? É por isso também que esse diálogo interreligioso ajuda, no caso de conflitos digamos, de direitos fundamentais e de harmonização, ajuda a procurar exatamente soluções digamos, socialmente integradoras. Não é? É interessante notar o seguinte: a União Europeia, como sabem, digamos, o Tratado da União Europeia e o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia dizem exatamente que a União Europeia não interfere, digamos, no sistema das confissões religiosas, digamos, no sistema de relações entre o Estado e as confissões religiosas de cada Estado-membro. No entanto, a própria União Europeia tem reconhecido, e isto está no artigo 17 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, mas a própria União Europeia tem promovido aquilo que eles chamam o diálogo do artigo 17, não é? Que é, no fundo, um diálogo entre, não só entre confissões religiosas, mas também entre depois grupos humanistas, ateus, secularizados, etc., exatamente porque se entende que, para evitar e prevenir aqueles riscos que foram bem apontados pelo Dr. Vera Jardim, de uma certa fragmentação, digamos, e de a Europa se transformar também num espaço onde a coexistência de grupos diferentes é cada vez mais difícil, não é? Exatamente, a própria Comissão Europeia está a promover esse diálogo. E eu acho que a Comissão da Liberdade Religiosa tem tido, digamos, um papel extremamente importante, digamos, neste contexto. Agora, claro que a defesa da liberdade religiosa, como foi dito, e eu digamos, reitero essa preocupação, porque também é minha, deve ser uma liberdade que exige um esforço, digamos, um esforço de defesa por todos nós. Digamos, ela no fundo chama a atenção para uma ideia que nós conhecemos daquelas palavras bíblicas, não é? De que nem só de pão vive o homem, não é? Digamos, ou seja, o ser humano tem uma dimensão espiritual, não é? À procura de sentido e propósito, não é? Na sua vida, e essa dimensão é especialmente evidente em tempos de crise.
não é? E hoje em dia, como sabem, há muitas correntes de pensamento que ameaçam, digamos, a liberdade religiosa, não é? Eu não vou chamar, digamos, a atenção para todas elas, mas posso chamar a atenção para algumas, não é? Às vezes uma certa ideia de uma compreensão demasiado secularizada, demasiado naturalista, demasiado secularista, digamos, da esfera pública, não é? Que remete, digamos, a religião única exclusivamente para a esfera privada. Não é? Também às vezes uma certa ideia, uma certa análise económica do direito que reduz a religião digamos, a uma espécie de um mercado religioso, não é? Às vezes, infelizmente, com culpa para os próprios representantes das confissões religiosas. Também há, às vezes, teorias de género, teorias, por exemplo, teorias feministas que veem a religião só como o prolongamento do patriarcado, digamos, teorias de género digamos, e homossexuais que veem as confissões religiosas como sempre hostis à homossexualidade, etc. E, portanto, tudo somado, todas essas perspectivas somadas podem criar, de facto, um ambiente hostil, digamos, à liberdade religiosa, mas a verdade é que é na religião que as pessoas encontram maciçamente, digamos, o sentido para as suas vidas, o propósito, a experiência e também, digamos, a resiliência. E neste sentido, é importante que, em tempos de crise, essas dimensões não sejam esquecidas, não é? Por, digamos, preocupações imediatistas e fisicalistas, preocupadas apenas com a saúde física e não com a saúde mental e com a saúde espiritual. Realmente, digamos, a pandemia tem constituído um desafio para muitos direitos fundamentais, direitos civis e políticos, não é? Pode afetar eleições, não é? Tem havido já, digamos, adiamento de eleições por causa da pandemia, ou quando as eleições se realizam-se muito por correspondência e depois como nós vemos nos Estados Unidos, há problemas envolvendo a democracia e o Estado de Direito, etc. Portanto, o Estado de Direito, a democracia, a separação de poderes, não é? O tecido social tem sido postos em causa pela pandemia e, obviamente, também a própria liberdade religiosa. Mas as confissões religiosas não devem pensar que são as únicas visadas e as únicas atingidas, digamos, pelos efeitos desta crise sanitária global, não é? Em todas as áreas, e nós vemos mesmo nos direitos económicos, não é? Nos direitos laborais, digamos, na iniciativa económica privada, digamos, noutros direitos fundamentais, do lazer, da cultura, etc., que são direitos sociais também, digamos, tem havido impacto. Portanto, as confissões religiosas não se devem sentir especialmente visadas, não é, por esta crise sanitária. Agora, claro, não é? Digamos, as confissões religiosas podem não ser do mundo, mas estão no mundo. É? Digamos, e portanto também são atingidas, obviamente, por estes problemas. Claro que muitas reagiram bastante bem, não é? Viram nisto também um desafio, digamos, um desafio em termos de solidariedade social, não é? E nos jornais, na comunicação social, nós víamos múltiplas iniciativas desenvolvidas por todas as confissões, às vezes isoladamente, outras vezes em conjunto, não é? Digamos, em ações de solidariedade, digamos, oferecendo comida, oferecendo alimento, medicamentos, dinheiro, ventiladores, etc, etc. Portanto, tudo isso as confissões religiosas têm, digamos, têm tido consciência da sua responsabilidade, da sua missão, e muitas delas são claramente multinacionais, não é? E, portanto, conhecem quer os problemas dos países ricos, quer os problemas dos países pobres, e, portanto, têm também chamado a atenção para a globalidade dos problemas e para, digamos, os problemas dos mais vulneráveis.
não é? E é neste contexto que também se viram algumas iniciativas interessantes do ponto de vista interreligioso, que mostram, mais uma vez, digamos, quão necessário, quão proveitoso e até quão agradável e útil e benéfico pode ser, digamos, o diálogo interreligioso. Como disse, ninguém tem que pôr em causa a sua identidade ou as suas convicções profundas para esse diálogo existir. Pelo contrário, só assim, digamos, é que ele faz sentido. Agora, claro, também algumas confissões religiosas, no fundo, mostraram aqui as suas fragilidades institucionais e até as suas fragilidades teológicas, por que não dizê-lo, não é? Digamos, em alguns países, e não vou entrar em nomes, mas no fundo assistiu-se a uma espécie de concorrência profética e apocalíptica entre confissões religiosas, ou seja, ganhava mais quem apresentava o cenário mais devastador, não é? Mais, digamos, apocalíptico ou catastrófico, digamos, portanto, apelando, digamos, à ideia da justiça divina relativamente ao pecado, etc, etc. Bom, por outro lado, algumas confissões religiosas deixaram-se arrastar pelo populismo e o nacionalismo religioso, não é? Foram atrás dos populistas, ou às vezes de líderes por elas representadas como uma espécie de teologicamente iluminados e providenciais, etc, etc. A verdade é que muitas confissões religiosas se colocaram ao lado dos negacionistas dos factos, desvalorizaram, digamos, os dados empíricos, digamos, deixaram-se arrastar por entusiasmos milagreiros e caíram num certo espiritualismo contrafáctico, não é? Digamos, espalhando aqui e ali, digamos, profecia barata, não é? Digamos que muitas vezes se virou e se pode virar contra as próprias confissões religiosas. Portanto, aqui também, digamos, as confissões religiosas foram postas à prova. Umas responderam com sentido de responsabilidade, com serenidade, com racionalidade, com diálogo com as autoridades, ajudando as autoridades a responder aos problemas. Outras realmente colocaram-se numa posição, digamos, um bocado estranha, digamos, para a própria credibilização do fenómeno religioso num tempo em que, digamos, muitos põem em causa exatamente essa credibilidade. A verdade é que a pandemia, um pouco por todo o lado, fez aumentar, digamos, a religiosidade. Eu li na revista The Economist, por exemplo, que no Reino Unido aumentaram, digamos, aumentou o número das pessoas que frequentavam os serviços digitais, os serviços religiosos digitais, não é? Vi também, e podem fazer essa procura no Google, porque eu também reparei na internet, que mesmo a música religiosa, a música gospel, foi muito procurada em termos de pandemia, por exemplo, nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, houve, digamos, um interesse redobrado aí e, portanto, também, no fundo, digamos, a própria, digamos, a crise acabou por criar também, despertar necessidades religiosas de pessoas que se viam, de repente, digamos, que viam muitas vezes, digamos, os seus objetivos materiais e digamos, a esvanecer-se e procuravam um sentido mais profundo para a sua existência em tempos de crise. Agora, a verdade é esta, é que a saúde pública pode efetivamente justificar a restrição de vários direitos fundamentais, não é? Em todas as convenções ou em todas as constituições e convenções internacionais sobre direitos humanos se diz que a saúde pública é um dos fundamentos que pode justificar, digamos, a restrição de direitos fundamentais e, designadamente, também de liberdade religiosa. Por outro lado,
também se verifica o seguinte, que tratando-se aqui de uma questão técnica, de uma questão científica, de uma questão sanitária, muitas vezes os tribunais não têm outro remédio senão manifestar alguma deferência relativamente, digamos, ao executivo, não é? E quando alguns juízes, como aconteceu entre nós, digamos, vão buscar um ou outro estudo que é um outlier relativamente àquilo que a generalidade da comunidade científica diz, digamos, há uma forte crítica, não é? Portanto, no fundo, espera-se que os tribunais também sigam mais ou menos as orientações da Direção-Geral de Saúde, digamos, do Ministério da Saúde e que não se afastem muito daquilo que é basicamente o consenso, digamos, dos cientistas. Agora, é claro, é importante que os tribunais e o legislador e a administração não adotem uma perspectiva meramente secularista, naturalista e materialista que desvalorize a essencialidade da religião, designadamente nestes momentos de crise. Não é? Digamos, houve uma certa tendência nesse sentido e já há uma certa tendência às vezes para desvalorizar a liberdade religiosa, quando não mesmo para atacar diretamente, não é? Mas, digamos, os defensores da liberdade religiosa devem exatamente chamar a atenção para o facto de que, digamos, as dimensões materiais da existência, digamos, são importantes, mas não são as únicas, não é? As pessoas precisam de um sentido para a sua existência, de um propósito, e isso não é, pura e simplesmente, digamos, redutível a uma concepção naturalista e materialista. Também, digamos, é importante assegurar uma especial preocupação com os grupos específicos, não é? Pessoal de saúde, idosos, crianças, doentes, deficientes, minorias étnicas, migrantes, vítimas de violência doméstica, trabalhadores precários, sem teto, são certamente preocupações que o governo, que as autoridades devem ter, que as próprias confissões religiosas devem ter. Claro que isto sem pôr em causa, não é? Sem esquecer as necessidades espirituais do ser humano, não é? Ou seja, não se pode, digamos, olhar para esses grupos vulneráveis, para as suas reais e genuínas necessidades físicas, não é? E de saúde, para esquecer, digamos, também a dimensão espiritual da existência. Como disse, a liberdade religiosa é apenas um direito dos muitos que foram restringidos neste tempo de pandemia. Não é? A liberdade pessoal foi restringida, digamos, a privacidade foi restringida, a saúde, os direitos dos trabalhadores, digamos, a intimidade e a privacidade foi muitas vezes posta em causa, mas a verdade é esta, é que todos nós reconhecemos que com maior ou menor intensidade era necessário restringir direitos fundamentais através da exigência do uso de máscaras, de restrições às atividades, não é? Ao horário, ao modo, digamos, de exercício em setores de atividade, restrições ao movimento entre localidades, não é? Digamos, tudo isso, o recolher é obrigatório, o confinamento, tudo isso, obviamente, atingiu às vezes direta ou indiretamente, incidentalmente, os vários direitos e também, digamos, a liberdade religiosa. Eu gostava de chamar a atenção para o facto de que, nestes tempos, há o risco, digamos, é importante, digamos, a esfera pública, a esfera de discurso público, não é? Como um bem da democracia e do Estado de Direito. Não é? Devemos ter cuidado para o risco de pensamento único. Não é? Claro que há um consenso científico, mas a ciência não é propriamente um espaço só de consenso, é um espaço de dissenso. Não é? E a ciência mostra que muitos consensos científicos já foram postos de lado, não é? E às vezes
com base numa observação ou numa experiência científica, não é? E, portanto, no fundo, o consenso científico é importante, mas também devemos preservar, digamos, o espaço para o dissenso, não é? E, no fundo, permitir a intervenção na discussão de ativistas, de sindicalistas, de jornalistas e também, obviamente, das confissões religiosas. Não é? As confissões religiosas também devem reclamar o seu papel na discussão das implicações da pandemia. E em nome da liberdade de expressão, da liberdade de reunião e da liberdade de manifestação, quanto mais não seja online, não é? Com as garantias de distanciamento, como estamos aqui a fazer. No fundo, nós estamos aqui a exercer o nosso direito de liberdade de expressão, de liberdade de reunião e manifestando as nossas opiniões online, não é? Isso é muito importante que continue a existir. As confissões religiosas não se podem colocar à margem da discussão pública, não é? Elas têm certamente muito a dizer sobre questões de saúde pública. Por exemplo, os adventistas do sétimo dia acentuam muito as questões de saúde, não é? E têm certamente muito um contributo a dar nessa matéria. Os islâmicos também, com a sua tradição da alimentação halal, não é? E com os judeus também. Provavelmente os cristãos também alguma coisa, não é? Digamos, embora possam ter mais problemas de obesidade, não é? Dizem alguns estudos, não é? Digo, há alguns estudos que fizeram essa comparação das confissões com mais ou menos tendência para a obesidade. A verdade é esta: a saúde pública, a pobreza, não é? Digamos, a pandemia está a agravar desigualdades, pôs em causa muitas desigualdades em vários países, designadamente no acesso aos cuidados de saúde, não é? Nós vamos ter que discutir questões sobre a importância do Serviço Nacional de Saúde, a importância do acesso aos cuidados de saúde e, obviamente, as confissões religiosas também têm um papel a dizer sobre isso, sobre a desigualdade na repartição dos rendimentos, não é? Digamos, ainda agora, há pouco tempo, digamos, o Papa Francisco chamou exatamente a atenção de alguns economistas católicos para a necessidade de avançar modelos económicos centrados na pessoa e não necessariamente centrados no dinheiro, não é? Portanto, a pandemia coloca questões de alocação de recursos escassos. As confissões religiosas terão certamente uma opinião sobre isso, sobre a definição de prioridades às vezes, por exemplo, na vacinação, prioridades na alocação dos recursos, não é? Prioridades às vezes na alocação de ventiladores, não é? Essas questões éticas que muitas vezes as confissões religiosas já estudaram ao longo dos séculos, quando também tiveram de confrontar situações de escassez radical de recursos. Quando chamam a atenção, por exemplo, para a importância dos idosos, para a importância dos idosos numa altura em que a sociedade muitas vezes os quer descartar, os quer despachar rapidamente, digamos, os quer isolar, no fundo as confissões religiosas também devem participar nisso e também devem estar, obviamente, alerta quando há estas transferências maciças de recursos financeiros do setor público para o setor privado, não é? Seja, por exemplo, na transferência de grandes recursos para a indústria farmacêutica ou também, por exemplo, nestes pacotes multimilionários de auxílio e de, digamos, dinamização da economia, não é? E que podem, obviamente, também ser propensos à corrupção e ao agravamento da corrupção. É óbvio que as confissões religiosas devem estar aí, devem fazer parte da sociedade civil, da publicidade crítica e também reclamar o seu espaço na esfera de discurso público. Não é? Aquela ideia de que as confissões religiosas têm um papel puramente privado, digamos, não faz sentido nenhum numa altura em que mesmo alguns grupos dizem que the personal is political, ou seja, mesmo aquilo que é pessoal é político,
Ou seja, então se aquilo que é pessoal é político, é claro que estas ideias das confissões religiosas que tratam de todas estas áreas e de muitas outras que eu não referi aqui, também são importantes na esfera pública, não é? Aliás, aqui há tempos um filósofo alemão, Jürgen Habermas, que era inicialmente um dos defensores da secularização da esfera pública, não é? Veio reconhecer mais tarde que as confissões religiosas são uma importante reserva moral da esfera pública e devem estar presentes, não é? Atuantes, e não se devem deixar, digamos, privatizar ou digamos, acantonar lá, digamos, num sítio onde são irrelevantes e ninguém as vê. Gostava de chamar a atenção também para o seguinte: claro que, apesar da discussão pública ser importante, naturalmente há um momento em que a decisão, digamos, a discussão acaba e é preciso decidir, e aí, digamos, desde que haja discussão pública, e nisso devemos fazer justiça ao nosso governo, que sempre tem procurado ouvir múltiplas vozes antes de decidir, mas pronto, uma vez tomada a decisão, digamos, há que acompanhar aqueles que têm a responsabilidade de decidir e também não andar, digamos, a torpedear a decisão. Realmente, nós vimos, por exemplo, nos Estados Unidos, um país com grande conhecimento científico, com grande capacidade tecnológica, com grande espiritualidade, não é? Como dizia o Alexis de Tocqueville, não é? A América é uma nação com a alma de uma igreja, não é? Dizia o Alexis de Tocqueville no seu livro A Democracia da América. Mas a verdade é que lá está, muitas vezes caiu-se num individualismo extremo, não é? Num subjetivismo extremo, em que tivemos exatamente as pessoas a confundirem, a verem na máscara, digamos, uma restrição à sua liberdade individual, não é? Digamos, entraram num desafio ostensivo, digamos, àqueles que recomendavam as máscaras em nome da subjetividade individual e, de facto, os resultados foram catastróficos, não é? Porque, no fundo, os direitos individuais transformaram-se em direitos individualistas e, no fundo, não houve aquele sentimento de responsabilidade de que, sim senhor, há discussão pública, mas depois, obviamente, há uma decisão, é uma decisão democrática, digamos, e essa decisão tem que ser, digamos, seguida com um sentido de responsabilidade, não de forma acrítica, mas com sentido de responsabilidade. Agora, um aspecto importante aqui também é, digamos, a importância da garantia da igualdade e da não discriminação. E chama a atenção, este é um problema muito importante, não é? Como sabem, também não é específico das confissões religiosas, não é? Às vezes os vários setores queixam-se, então aqueles podem reunir e nós não podemos, aqueles podem abrir as atividades, nós não podemos, aqueles podem, digamos, ter reuniões de várias pessoas e nós não podemos. Claro, nós vemos que entre nós, essa é uma discussão entre os vários setores, não é? Digamos, porque é que naquele setor de atividade se pode fazer isto e naquele não se pode, não é? Porque é que nos aviões as pessoas podem estar todas com máscara, mas nos teatros não podem, etc. Pronto, essas são as discussões típicas. As confissões religiosas também podem ser afetadas por elas, não é? E designadamente quando se diz, por exemplo, que certos setores são muito importantes ou são essenciais, mas a religião não é essencial, não é? Digamos, isso pode causar discriminações. Agora, claro, as confissões religiosas, como disse, não estão no mundo, não são do mundo, mas estão no mundo e também são muitas vezes afetadas por esta dificuldade em calibrar uma situação, uma solução igual, uma solução não discriminatória, uma solução razoável e racional. Não é? E aí tem que se fazer ouvir, não é? Tem que participar na esfera de discurso público também e tem que se fazer ouvir.
e tem que chamar a atenção para isso, não é? Digamos, é um problema que não toca somente as confissões e, portanto, acho que as confissões religiosas não devem pôr-se sempre, somos vítimas de perseguição, etc. Bom, isso pode acontecer, mas também outros setores também se sentem, entre aspas, perseguidos neste momento e portanto, digamos, é uma questão em que todos temos que estar atentos, não é? Todos temos que estar atentos porque as soluções, as restrições devem ser fundamentadas, não é? Devem ser excepcionais, a liberdade é sempre a regra, a restrição é a exceção, as restrições devem ser devidamente fundamentadas, não é? Objeto de interpretação restritiva, elas próprias, e obviamente não podem ser discriminatórias, não é? Não podem ser discriminatórias. Claro que podemos discordar aqui ou lá neste ou naquele ponto, mas é importante que, digamos, as confissões religiosas se façam ouvir. Daí a importância desta reunião, na medida em que ela, digamos, cria uma consciência e uma energia por parte das confissões religiosas para se fazerem ouvir, quem sabe até em conjunto, sempre que, digamos, houver questões que possam justificar isso. Agora, digamos, as restrições devem ser racionais e devidamente fundamentadas, não é? Digamos, e é importante que as confissões religiosas aqui também, no fundo, ajudem no combate às fake news, aos factos alternativos, às teorias da conspiração, não é? Digamos, que muitas vezes também foram propagadas por algumas confissões religiosas em alguns contextos, não é? E portanto, no fundo, elas devem também ser fact-based, não é? Baseadas em factos, digamos, e contribuir para que, pelo menos, a discussão pública, não é? Pode-se divergir na interpretação dos factos. Não é? Os juristas sabem muito disso, não é? Que muitas vezes o mesmo facto é interpretado pela acusação de uma maneira e pela defesa de outra maneira, não é? E é preciso haver esse cross-examination, esse exame cruzado, digamos, ou seja, mesmo os factos podem ser controvertidos nos seus significados, às vezes porque são incompletos, não é? Por exemplo, são suscetíveis de várias interpretações. Levar a ciência a sério não significa evitar o debate e propor, digamos, uma aceitação acrítica de um consenso. Não, pelo contrário, é importante o exame cruzado, não é, dos factos e das suas interpretações e a participação de vários setores, incluindo também as confissões religiosas, mas não só, também os juristas, os políticos, os sociólogos, os economistas, os matemáticos, os psicólogos, os virologistas, etc., todos devem poder contribuir para a discussão, mas uma discussão com base em factos. E aqui é importante as confissões religiosas que têm um compromisso com a verdade, realmente terem o máximo de cuidado para não estarem elas próprias nunca ao serviço, digamos, daqueles, ou a serem instrumentalizadas por aqueles que querem a todo o custo promover uma determinada ideia e não hesitam em distorcer os factos, digamos, ou apresentar factos alternativos, não é? Sem fundamento nenhum. Como sabem, as restrições têm que limitar-se ao estritamente necessário, não é? Portanto, do ponto de vista da carga coativa, do ponto de vista da carga restritiva, não é? Digamos, do número de pessoas atingidas, do âmbito territorial e temporal das restrições, e também, digamos, é importante fazer ponderações multidimensionais, digamos, o setor da saúde tem que ser ponderado com os outros setores, não é? Digamos, as ponderações devem ser feitas a curto, médio e longo prazo, e também deve-se sempre avaliar o impacto nos diferentes
segmentos da população. As restrições nunca devem pôr em causa o conteúdo essencial dos direitos fundamentais, não é? O Wesensgehalt, não é? Como dizem os alemães, o Central Range of Application dos direitos fundamentais. Ou seja, não se pode restringir a liberdade religiosa de uma forma que lhe retire qualquer sentido útil, não é? Digamos, as restrições à liberdade religiosa não podem desnaturar, digamos, a própria liberdade religiosa. E isso vale para a liberdade religiosa, vale para todos os outros direitos fundamentais. Não é? Devemos lembrar que a pandemia pode pôr em causa, para muitas pessoas, o núcleo essencial, digamos, do direito ao trabalho, do direito à alimentação e às vezes do próprio direito à habitação. Não é? Ainda ontem na comunicação social via a história de uma família do Texas, não é? Em que eram imigrantes mexicanos, não é? Ela trabalhava por hipótese num hospital, ele trabalhava num lar de idosos, tinha uma filha com doenças raras, não queriam contaminar a filha com o Covid, então vieram os dois para casa e deixaram de trabalhar. Deixando de trabalhar, acumularam dívidas, não é? Dívidas com a renda, dívidas com a eletricidade, com o gás, com isto, com aquilo, e estavam agora na iminência de ir para a rua, não é? De ser postas fora de casa. Ora, lá está. As confissões religiosas devem lembrar-se do seguinte: as restrições à liberdade religiosa são importantes, são graves, etc., mas neste momento há muitas pessoas que estão a ver dimensões essenciais da sua existência postas em causa, e as confissões religiosas também devem estar viradas para fora e viradas para essas pessoas, e não única e exclusivamente, digamos, a pensar, digamos, às vezes no inconveniente de não poder, digamos, ir a uma cerimónia religiosa noutra localidade, ou de não poder eventualmente ir à sinagoga, ou ir à mesquita, ou ir ao templo, digamos, porque há realmente muitas outras pessoas com graves problemas. Pronto, há aqui, eu tinha aqui vários elementos, mas já me estão ali a fazer sinal de que querem fechar, digamos, as instalações aqui da faculdade e portanto, resta-me chamar a atenção para uma ideia final. The religious is political, ou seja, aqueles que dizem que a religião não tem nada a ver com a política, no fundo já estão a fazer política de uma certa forma, não é? Já estão a apontar para um certo tipo de política, não é? Eu uma vez um rabi lá em Israel disse-me o seguinte: politics is everything. A política é tudo, não é? Ou seja, as confissões religiosas podem ter as ideias mais fantásticas, os programas mais fantásticos, os valores mais interessantes, mas se não estiverem presentes na esfera pública, onde todas essas ideias depois são traduzidas em votos e em políticas, etc., não é? Isso não tem... acaba por não ter grande interesse, e é por isso que nós às vezes temos algumas confissões religiosas que são muito visíveis, digamos, na sociedade, mas depois realmente não é como se não existissem no plano da organização, no plano da formulação das políticas públicas, não é? São totalmente irrelevantes. Como dizia um constitucionalista norte-americano, if you lose in politics, you lose. Ou seja, se perdes no processo político, perdes mesmo. Não é? Se estás fora, perdes mesmo. E, portanto, digamos, o meu apelo aqui é que as confissões religiosas em conjunto, não é? E também isoladamente, individualmente, possam assumir as suas responsabilidades cívicas
não olhando apenas para a sua liberdade religiosa e às vezes para os incómodos que possam sentir com, digamos, o culto e os serviços religiosos, mas que possam olhar para a sociedade de uma forma mais vasta, para os seus problemas, e possam ser realmente agentes transformadores da sociedade, porque se o forem, a sua própria mensagem religiosa será mais credível e mais relevante. Não é? Se não forem, digamos, a sua mensagem religiosa provavelmente não terá grande relevância na sociedade em que nós vivemos. Portanto, o meu apelo aqui é que a Associação Internacional de Defesa da Liberdade Religiosa possa envolver, digamos, as diferentes confissões na luta pelo direito, na luta pelos direitos, não é? Na luta pela dignidade da pessoa humana, e que também a Comissão da Liberdade Religiosa e também todos aqueles que participam aqui no diálogo interreligioso possam, digamos, explorar vias através das quais a mensagem religiosa pode ser mais relevante nas nossas sociedades cada vez mais secularizadas e materializadas, mas que também basta uma crise sanitária para se confrontarem com, digamos, as dimensões mais profundas da existência humana. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, professor Jonatas Machado. Nós é que agradecemos o facto de ter estado connosco. Deu-nos muito para pensar, para refletir. Eu perguntava-lhe se temos ainda 2, 3 minutos para algum comentário, alguma questão que queiram fazer, muito breve, porque deixou-nos tanto para pensar que era uma pena não podermos ter essa oportunidade. 5 minutinhos, pode ser? 5 minutos acho que sim, que ainda possam. Eu peço então aos nossos amigos que aqui estão representados no Zoom, aqueles que nos estão a ver a partir do YouTube não têm essa possibilidade, mas gostava de abrir a possibilidade de alguns dos nossos amigos do Grupo de Trabalho Interreligioso, da Comissão de Liberdade Religiosa, se quiserem fazer alguma pergunta, que se sintam à vontade, algum comentário também. Alguém tem alguma questão ou comentário que gostasse de fazer ao professor Jonatas Machado? Todo o tempo de demora na pergunta é tempo que vamos perder na resposta. Ok, temos aqui o Joaquim Moreira que quer fazer uma pergunta. Joaquim, faz favor. Professor, da comunidade dos Mormons. Exatamente. Aproveitando o seu único tempo, vamos assim dizer, fantástico, muito obrigado pelas suas palavras. Eu ouvi um colóquio de um livro que foi lançado nos Estados Unidos, A Time to Build, um tempo para construir. Foi uma experiência governativa na altura do Barack Obama, no seu governo, e espero que agora seja aplicada novamente, em que no governo do Barack Obama foi dito numa sua secretária de Estado que quando precisava de especialistas para a economia, tinha. Precisava de especialistas para a área da medicina, conseguia. Precisava de especialistas na área da religião, não existia no governo de Barack Obama. Isto é, houve ali uma lacuna neste sentido. E eu reconheço que as medidas que foram agora implantadas para todo este processo e esta crise que vivemos nesta pandemia, nós temos religiões muito distintas na sua prática, vamos assim dizer, que nem sempre as recomendações são praticáveis. Isto é, as capelas ou os edifícios são abertos, mas não pode, de acordo com as normas, porque quem decidiu não conhece a prática. Acha necessário nos governos que existam também pessoas não só para trabalhar na liberdade religiosa, mas que tenham mais conhecimento da religião, para que estas decisões possam, em benefício, numa mesquita, eu tive conhecimento que era muito difícil colocar em prática as medidas que a DGS assim colocou. E com certeza outras religiões tiveram alguma dificuldade nestas recomendações para a sua prática religiosa. E isto é por falta de especialistas ou de conselheiros, vamos assim dizer. O que o professor acha sobre esta matéria, sobre este assunto? Ora bem, muito brevemente, eu acho que nós, aqui no Ocidente, não em todos os países, mas, por exemplo, aqui em Portugal aconteceu, não é? Que um bocado levados pelo cientismo, pelo positivismo,
digamos, pelo naturalismo e pelo materialismo, colocarmos a religião até fora das universidades e a teologia, etc, etc. Porque pensava, havia a ideia, não é? Havia aquela ideia, isto daqui a 100 anos já não há religião, porque a modernidade, a técnica, a ciência, etc., põe em causa a religião. Mas, de facto, aquilo que nós vemos é exatamente o contrário. Não é? É exatamente o contrário. Ainda um dia destes eu estava a ler alguns artigos sobre relações internacionais e política internacional, em que eles estão a dar cada vez mais atenção à questão religiosa, não é? Porque agora há claramente digamos, não é? Eu nem vou perder o tempo aqui a chamar a atenção para a importância da religião nas relações internacionais. Mas isso sente-se, não é? Eu sinto isso. Sinto que os alunos, por exemplo, nas faculdades de Direito, não sabem muito de religião, não é? Às vezes sabem da sua confissão religiosa, mas não sabem das outras, não é? E a verdade é que as outras estão aqui, fazem parte da nossa sociedade, não são de lá, da Índia ou da Arábia Saudita ou do Japão, não é? São daqui. São cidadãos portugueses que estão aqui, não é? Digamos, e são cidadãos livres e iguais em direitos, mas têm as suas convicções religiosas e temos que as conhecer e temos que nos conhecer uns aos outros. E, portanto, eu sinceramente seria apologista de uma maior presença dos estudos teológicos, e não só teológicos, mas sobre ciências da religião, digamos, mas também teológicos de diferentes confissões religiosas nas universidades públicas e privadas. Devo dizer que não me repugna, por exemplo, os alemães têm isso, não é? E não se tem dado mal com esse sistema, e tem agora muitos programas nas universidades alemãs de diálogo interreligioso, não é? E de estudos conjuntos de diferentes confissões religiosas. Isso, aumentando o conhecimento, aumenta a capacidade de uma política pública mais eficaz e também, digamos, uma maior capacidade do governo de também contar com as confissões religiosas, às vezes para dentro junto dos seus fiéis, ajudarem a promover também algumas medidas de política pública que tenham sido discutidas com as diferentes confissões religiosas e que depois as próprias confissões religiosas podem ajudar a promover, se perceberem exatamente o sentido dessas políticas. Muito bem, muito obrigado. Eu tinha visto Padre Stilwell, muito bem. Doutor Peter Stilwell, faz favor. Faz favor, doutor Peter Stilwell. Okay. Estava a desbloquear o meu microfone. Fiquei sensibilizado, gostei imenso de ouvir e das múltiplas ideias, mas sensibilizado por essa expressão que as religiões têm um compromisso com a verdade. Eu julgo que esta questão da verdade é uma questão crítica neste momento. Acho que a humanidade está atingida por um vírus bem pior do que o vírus biológico, que é neste momento esse problema da verdade. Vindo da China, observando o que se passa nos Estados Unidos, percebendo o que se passa nos média, portanto, os Facebooks, enfim, essas coisas, o tipo de conspiração, de falsas verdades que são passadas e são reforçadas, é para mim um dos grandes problemas. E julgo que as religiões, bem, como disse, têm este compromisso com a verdade, que é mesmo um compromisso espiritual, não é só uma questão de técnicas críticas, mas é um compromisso espiritual, da pessoa se deixar questionar numa conversão permanente, e isso é qualquer coisa que nós temos de valioso para trazer à sociedade. Procurar sempre conhecer melhor, mais profundamente, deixar que a realidade nos toque mais profundamente.
Muito obrigado, Dr. Peter Silva. Eu penso que a Karine tinha pedido para fazer uma pergunta, para fazer um comentário também. Sim, sim. Representante da Igreja Bahá'í, da comunidade Bahá'í connosco, também bem-vinda. Obrigada. Este último apelo do Dr. Machado tocou-me. E eu lembrei de duas notícias da comunidade Bahá'í que são de últimas semanas. Um foi em Austrália e o outro em Indonésia, em que criaram espaços em que todos os intervenientes, as igrejas, as organizações não governamentais, as organizações governamentais e outros podiam todos dialogar juntos. E tiveram bastante sucesso e bastante progresso tendo esses espaços em que as trocas de ideias podiam acontecer. A minha pergunta é se vê algum caminho para abrir este tipo de espaço em Portugal, um espaço onde as religiões e as outras organizações da comunidade podem dialogar juntos sobre essas grandes questões. Eu sinceramente acho que o diálogo entre religiões é extremamente importante. Eu sei que alguns não gostam porque dizem, vem aí uma religião mundial imposta pelas Nações Unidas. Não, isso não vai acontecer. Não vai haver uma única religião mundial, não é? Porque há cristãos, há muçulmanos, há judeus, há hindus, há cristãos de diferentes confissões, digamos, com diferentes convicções. Portanto, eu acho sinceramente que o perigo de uma religião mundial, relativista, sincrética, digamos, não vai existir. Agora, o que tem que existir é diálogo, e diálogo sem comprometer a identidade de cada confissão religiosa e as suas próprias convicções acerca da verdade, que podem ser diferentes, mas vamos concordar em discordar e vamos nos respeitar e estimar e aprender uns com os outros e provavelmente, digamos, ajudar-nos muitas vezes no diálogo uns com os outros a compreender até dimensões da nossa própria fé que às vezes estão esquecidas, não é? Por exemplo, digamos, a meditação já ocupou muito mais espaço, ou o jejum, por exemplo, já ocupou muito mais espaço na vida cristã do que ocupa agora, não é? Mas ainda são realidades importantes noutras confissões religiosas, então se calhar eu posso aprender alguma coisa com essas confissões religiosas acerca de algumas dimensões da minha própria fé. Agora, eu acho que os problemas que enfrentamos e a necessidade de coexistência pacífica que temos nas nossas sociedades, em que vamos à escola juntos, estamos na universidade juntos, digamos, enfrentamos a pandemia juntos e outros problemas climáticos juntos, tem que, obviamente, levar-nos a dialogar mais, e eu acho que, digamos, a própria Comissão da Liberdade Religiosa tem desempenhado um papel, digamos, aglutinador das diferentes confissões religiosas e também promotor do diálogo em Portugal. Pode ser feito mais? Provavelmente, mas aquilo que tem sido feito já é muito importante, e eu penso que Portugal, não sendo um país perfeito mesmo nas relações entre as diferentes confissões e entre os vários setores da sociedade, pode dar um contributo significativo, porque desde logo tem uma lei da liberdade religiosa, e aqui está um dos principais responsáveis por ela, o Dr. Vera Jardim, que é considerada exemplar, digamos, em muitos países do mundo, e eu tenho esse feedback no consórcio internacional europeu de investigação nas questões religiosas. Portanto, eu penso que esse é o caminho para a frente para enfrentarmos os problemas que temos, e acho que é possível, lá está, e sem pormos em causa o tal compromisso com a verdade, não é? E sem
E sem esquecermos que, claro, as diferentes confissões religiosas têm diferentes, digamos, acessões acerca da verdade, mas a verdade é que acreditam na verdade. Não é? Digamos, há algumas correntes pós-modernas que não acreditam na verdade. Não é? Que, digamos, que dizem que o mundo é uma ilusão. Não é? Mas, digamos, não... eu acho que não devemos pensar que o diálogo significa pôr de parte a questão da verdade, mas interessa-nos a todos a verdade, não só aquela verdade fundamental e existencial, não é, acerca da origem, do sentido e do destino da vida, mas também aquela verdade dos factos, não é? A verdade científica, a verdade política, não é? A verdade jurídica, não é? Digamos, nós queremos que as sentenças sejam verdadeiras, que digamos, queremos que, digamos, os artigos científicos sejam verdadeiros, não é? Queremos que, digamos, que os jornalistas falem verdade, não é? Que os políticos falem verdade. Porquê? Porque temos um compromisso com a verdade, não é? E essa verdade vai da verdade mais fundamental à verdade mais trivial. Não é? Que continua a ser importante, principalmente nesta altura de alternative facts e fake news, não é? E de desconstrução rápida da verdade e do predomínio da mentira. Professor Jonatas Machado, não lhe vou pedir muito mais paciência porque não tenho coragem de o fazer, mas uma última intervenção do Dr. Fernando Soares Loja, Vice-Presidente da Comissão da Liberdade Religiosa, e terminaremos a seguir. Faz favor, Dr. Soares Loja. Obrigado. Eu quero cumprimentar o professor Jonatas Machado pela sua brilhante reflexão que se dignou a fazer connosco no final deste dia. Aquilo que eu vos vou dizer não é novidade para o meu Presidente da Comissão da Liberdade Religiosa, com quem tenho partilhado as minhas preocupações sobre aquilo que se passa em Portugal, na França, na Inglaterra, na Espanha, enfim. Sou muito crítico daquilo que tem sido feito no âmbito das restrições à liberdade religiosa e vejo com alguma preocupação aquilo que o futuro nos trará. Eu queria dizer que acho que as igrejas e comunidades religiosas não são agências dos governos e que a sua dignidade e a sua credibilidade não passa por a sua mensagem e atuação agradar aos governos. Eu também sou partidário do diálogo. O problema que eu vejo, e a que todos temos assistido, é que o governo não quer diálogo com as igrejas e as comunidades religiosas. Eu pergunto aos meus queridos amigos se alguma das vossas comunidades foi ouvida desde março deste ano quanto às restrições que se anunciavam. Quando os cemitérios foram encerrados por alguns municípios e quando a lei proibiu aos cidadãos cruzarem a fronteira dos seus concelhos para irem aos cemitérios honrar, homenagear os seus mortos, eu pergunto se alguma comunidade religiosa ou se alguma igreja foi ouvida. Eu já agora perguntava ao meu querido amigo, o professor Jonatas Machado, se ele acha que se nós em Portugal tivéssemos um Supremo Tribunal de Justiça norte-americano, se ele acha que em Portugal nós teríamos uma decisão como aquela que foi da semana passada, em que o Supremo Tribunal criticou fortemente o governador do estado de Nova Iorque por restrições absurdas à liberdade de culto no seu estado, em que as igrejas e comunidades religiosas não podiam ter mais do que 10 pessoas, independentemente do espaço, nas zonas vermelhas ou 25 pessoas nas zonas laranjas. Ou seja, o Supremo Tribunal suspendeu uma decisão administrativa do governador do estado. Em Portugal, eu diria, faz-nos falta um Supremo Tribunal de Justiça norte-americano ao qual as pessoas possam recorrer, porque
o panorama aqui em Portugal é de que no domingo passado e no sábado passado e neste próximo sábado e neste próximo domingo as pessoas não podem sair do seu concelho para ir às suas paróquias se elas eventualmente ficarem fora do concelho onde residem. Esta é a situação que eu acho que é dramática. Pode haver explicações em nome da saúde, mas alguém deu explicações a alguém? O governo deu explicações aos cidadãos deste país porque é que os impediu de ir às suas paróquias? Eu não ouvi, posso andar distraído, mas eu de facto gostaria que houvesse diálogo e mais respeito pelos sentimentos religiosos deste povo. Muito obrigado. Sim, eu concordo. Quer dizer, nós temos aqui a teoria, não é? A teoria das restrições e os limites às restrições, não é? Os limites dos limites ajudam a resolver isso. Também temos, por exemplo, temos intimações para a proteção de direitos, liberdades e garantias, não é? Aos quais as pessoas podem recorrer, não no Supremo Tribunal de Justiça, não é? Ou no Tribunal Constitucional, não temos uma ação constitucional de defesa, mas temos uma intimação para a proteção de direitos, liberdades e garantias nos tribunais administrativos, não é? Que pode ser utilizada nesses casos, não é? Não é que os partidos políticos tenham necessariamente legitimidade para recorrer a esse meio, mas os cidadãos têm. E por outro lado, também, pronto, nós não temos o Supremo Tribunal de Justiça norte-americano, mas lá está, o Supremo Tribunal de Justiça também depende, se é bom ou mau, depende de quem lá está, não é? E, neste caso, digamos, foi proferida uma boa decisão, mas eu acho que os nossos juízes também estariam em condições de proferir uma decisão assim, e também me parece que o nosso Tribunal Constitucional não é assim tão mau, digamos, pelo contrário, não é? O que nós vemos no sistema norte-americano é que, digamos, há uma politização excessiva, digamos, das nomeações para os juízes do Supremo Tribunal, que também não é bom. Mas eu acho que essa decisão é correta. Eu sinceramente concordo com essa decisão. Acho que ela aplica a teoria das restrições, porque a restrição lá do Mário Cuomo, digamos, do governador de Nova Iorque, era claramente excessiva e desproporcional e discriminatória. Não é? Bom, se me dão licença... Sim, nós vamos terminar. Eu queria agradecer muito ao professor Jonatas Machado a sua presença, o facto de se ter disposto a estar connosco, a ter-se preparado para este momento também. Foi um prazer vê-lo e ouvi-lo. Gostava de agradecer muito também ao Dr. Vera Jardim, Dr. Soares Loja, a representar a Comissão aqui, a todos os colegas que aqui estão do Grupo de Trabalho para o Diálogo Interreligioso, em particular a Dra. Cristina Rodrigues, a Dra. Neila Carimo, os nossos cumprimentos também à Senhora Alta Comissária das Migrações que aqui representam. Eu tenho muita pena que não possamos estar juntos, sinceramente. Nós todos somos pessoas de afeto, temos vindo há anos a preparar o caminho para estarmos juntos, para dialogarmos, mas com certeza que não vão faltar oportunidades no futuro e espero que muito brevemente o possamos fazer novamente, que possamos, para além de dialogar, nos possamos abraçar fraternalmente. Muito obrigado a si também que esteve connosco através do YouTube. Muito obrigado por ter estado nesta 9ª conferência da EDLR. Marcamos encontro no próximo ano, se possível, novamente juntos presencialmente. Muito obrigado e boa noite.